Senhor, igreja. Vamos orar mais uma vez ao Senhor para que Ele venha, para que Ele continue a falar conosco, né, agora através da palavra. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando com a igreja, né, e eu sempre gosto de começar com a oração pedindo ao Senhor para que Ele continue, né, à vontade no nosso meio. Nós já cantamos isso agora, pedimos para que o Senhor Jesus, através do louvor que o Zé estava ministrando, nós acabamos de pedir ao Senhor que Ele viesse, né, nesse lugar, e nós vamos continuar pedindo para que Ele fique à vontade aqui, para que Ele fale aos nossos corações e também aos corações daqueles que estão em casa. Então, fechem seus olhos, curvem suas cabeças, elevem seus pensamentos ao Senhor nessa hora e vamos mais uma vez falar com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, queremos Te agradecer mais uma vez, Senhor, por esse dia, Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua casa, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelos nossos. Aproveitamos também para Te pedir perdão por tudo que nós temos feito, que não tem Te agradado, que não tem Te louvado. Que o Senhor, meu Deus, tome cada um que está aqui, também aqueles que estão em casa, meu Deus, que o Senhor abra cada mente, cada coração, para que a Tua palavra venha frutificar em nós. Que a Tua palavra seja recebida e seja frutificada. Que nós saiamos daqui transformados, que nós saiamos daqui fortalecidos e que aqueles que estão recebendo esse vídeo em casa também possam receber essa palavra e serem ministrados por Ti. Pedimos ao Senhor, meu Deus, fica à vontade no nosso meio. O Senhor, meu Deus, é a estrela que brilha nesse lugar. O Senhor é a nossa razão de viver. Nós estamos aqui por Ti. Então, fala conosco, nos guia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite está no livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. A gente vai ler os versículos 22 e 23. Gênesis, capítulo 39, e a gente vai ler os versículos 22 e 23. Podemos ler? Diz assim a palavra. E o carcereiro Mó entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra conhecida, eu creio, da maioria dos irmãos que estão aqui, e creio que de muitos que estão em casa. E é uma palavra que nos fala sobre um momento da vida de José, onde ele estava no cárcere, e mesmo preso, Deus não o deixou, né? O Senhor estava com ele e fez ele prosperar ali dentro do cárcere. Fez com que ele ganhasse a confiança do carcereiro, e o carcereiro ali não se preocupava com mais nada. Colocou José ali como administrador do cárcere, e José ali fazia tudo, né? Na minha versão, é uma versão mais antiga, mas dá para a gente entender que José fazia tudo que tinha para ser feito ali. O carcereiro já não se preocupava com nada, porque ele tinha confiança naquele preso. José era preso, mas, na verdade, tinha uma condição especial, porque Deus fez com que ele fosse visto pelo carcereiro como alguém especial, e alguém que ganhou a confiança dele. E tudo que José fazia ali dentro prosperava. Tudo dava certo, né? Então, o Senhor me trouxe essa reflexão. Nesse momento de crise, na verdade, essa palavra o Senhor já tem ministrado há alguns dias, né? A pastora tinha me encarregado de trazer a palavra há alguns dias e não foi possível, mas o Senhor já estava falando ao meu coração essa palavra. Então, quando ela me falou hoje, quer dizer, sobre hoje, né? Eu senti de trazer ainda essa palavra que o Senhor já tinha falado comigo.
Por quê? Porque essa palavra ela nos fala de um momento bem difícil da vida de José. É um momento que ele estava preso, é um momento de crise que ele estava enfrentando. E conosco, muitas vezes não é diferente. A gente não está num cárcere físico, mas muitas vezes estamos enfrentando problemas, situações que se equivalem a uma prisão. Às vezes espiritual, né? Não é uma prisão física, pode ser uma prisão espiritual, pode ser uma prisão emocional. Então, assim, muitas vezes também nós enfrentamos muitas crises e até o momento que nós estamos vivendo hoje, que é esse momento de pandemia, né? Que tá tendo toda essa convulsão, digamos assim, social, né? E tem reflexos na economia, tem reflexos em todas as áreas da nossa vida, né? Desde a economia, a familiar, enfim, influencia em tudo. Então, é uma crise não só nacional, mas é uma crise mundial. Então, essa palavra, a história de José, na verdade, ela nos traz uma reflexão profunda sobre crises, porque é um homem que viveu, durante a vida dele, muitas crises. E Deus estava com ele. E todas essas crises ele pôde superar. Então, nós que estamos aqui, eu creio que todos conheçam bem a história de José. Quem não conhece, quem não estivesse lembrando de algum detalhe, quem não leu ainda, como a Alana que está ali, Vitor, alguns que ainda não conhecem, podem chegar em casa e começar a ler a partir do capítulo 37 de Gênesis. Vocês vão conhecer mais profundamente a história, vão aprender muito. E você que está em casa também, que ainda não conhece, que ainda não tem o hábito de ler a palavra de Deus, começa fazendo isso. Eu vou fazer um resumo breve para a gente contextualizar, mas é interessante que você se proponha a fazer a leitura, começa a fazer, pega um capítulo, mesmo que se você não conseguir ler um capítulo todo, lê alguns versículos, aí no outro dia você continua, que você vai ter um entendimento melhor. Quando você chegar na casa do Senhor, que você ouviu a ministração, você já vai conhecer aquela história e vai ser mais fácil de você absorver também a mensagem daquele dia, daquele culto, daquele momento. Então, é uma coisa que você vai crescer na presença do Senhor. Mas, enfim, vou fazer um resumo breve para quem não conhece e relembrando para quem não está se lembrando de alguns detalhes. A história de José, ela começa quando ele ainda era menino, quando ele era um adolescente, né? Ele tem 10 irmãos pela parte de pai e mais um irmão por parte de mãe, né? E aí, todos esses jovens são filhos de um homem chamado Jacó. Jacó é aquele que depois vai ser chamado Israel, para quem não conhece bem a história. E Israel, Jacó, era filho de Isaac. Isaac, por sua vez, era aquele filho de Abraão. Abraão, aquele que é o pai da fé. Então, vejam que a história da família de Jacó, ela traz essa linhagem de pessoas que se aproximaram do Senhor, conheceram ao Senhor, né, na sua essência, e aí começaram a servir ao Senhor. Então, Abraão passou para Isaac, Isaac gerou a Esaú e Jacó também foi um que teve um encontro verdadeiro com o Senhor e foi transformado pelo Senhor e passou a seguir os caminhos dele. Posteriormente, seus filhos, com certeza, né, foram ensinados nos caminhos do Senhor, né, porque Jacó já tinha sido transformado. Mas, mesmo assim, aqueles jovens naquela família, a Bíblia vai dizer que alguns deles, vou falar no popular, eles aprontavam, né? Eles aprontavam, e José, enquanto o irmão ali que estava observando as atitudes dos seus irmãos, muitas vezes levava ao conhecimento do pai, Jacó, o que os irmãos estavam fazendo. Então, isso gerou por parte dos irmãos uma insatisfação para com José, porque tudo que eles faziam, digamos, tudo, ou a maioria das coisas que eles faziam de errado, que José tomava conhecimento, ele também fazia chegar ao conhecimento de Jacó. E por isso, os irmãos passaram a, de certa forma, rejeitá-lo. No capítulo 37, versículo 2 do livro do Gênesis, vai dizer que José levava a má fama dos seus irmãos ao pai. Então, José já era o preferido do pai, Jacó, porque quando ele nasceu, a Bíblia vai dizer que Jacó já era velho, já era idoso, né? Já tinha uma certa idade. Então, de certa forma, ele se apegou àquele menino. Logo depois também a mãe morreu, né? Então talvez isso também tenha estreitado mais ainda os laços entre eles.
E então eles tinham essa proximidade. E talvez por isso também José tinha mais liberdade de chegar para o pai e falar as coisas. Porém, isso gerava nos outros patriarcas, né, que depois a gente vai chamá-los de patriarcas, que são esses 12 homens. Eles, naquele momento, ainda muito jovens, não entendiam isso e acabaram nutrindo um sentimento de inveja para com o irmão José, chegando ao ponto de querer matá-lo. E, pela misericórdia de Deus, na verdade, um dos irmãos, o Rúben, não concordou com que houvesse aquela morte, aquele assassinato. Então, ele interferiu e os irmãos reunidos acabaram vendendo José para uma caravana de ismaelitas, que eram negociantes, que acabaram levando José para ser escravo, né, levaram ele como escravo para o Egito. E lá, muitos, eu creio que já conheçam bem essa parte, ele foi comprado por um servo de Faraó, chamado Potifar. E Potifar quem era? Potifar era o guarda, era um servo que era, sim, um general, né, responsável pela guarda do palácio de Faraó. Então, ele tinha uma condição social boa, né, devia ter né, uma casa legal, enfim, devia ter bens. José chegou ali como escravo, mas a mão do Senhor estava sobre José. E aí, o que aconteceu? José, como foi posto ali pela própria mão do Senhor, ali também José prosperou. Então, assim, ele chegou como escravo, mas ele logo ganhou a confiança do Potifar, e Potifar o colocou como o administrador, digamos assim, de tudo aquilo que ele tinha ali. Então, ele ganhou as graças de Potifar e ficou sendo administrador ali. Potifar tinha confiança em José. José, a Bíblia vai dizer que ele era um jovem bem apessoado, né? Um jovem bonito, um jovem que fazia correto. E aí chamou a atenção de Potifar e logo ele foi promovido. Mas também chamou a atenção da esposa de Potifar. E essa se interessou por ele fisicamente e queria seduzi-lo. Porém, José, ele tinha temor no coração. Ele tinha o temor do Senhor no coração. E por esse temor, ele conseguiu resistir, né, aos apelos daquela mulher. Ele resistiu, ele não ficou com aquela mulher. E aí veio um outro levante, uma outra situação, outra crise na vida de José. Porque ele mesmo fiel ao Senhor e recusando ficar com aquela mulher, na verdade, o que aconteceu? Ele foi acusado por ela, né, de ter tentado seduzi-la. E aí, então, José foi parar no cárcere. E então se forma uma outra crise na vida de José. De escravo a presidiário. Ele foi parar injustamente no cárcere. E lá no cárcere, o Senhor também era com ele. E lá no meio da crise, o Senhor também estava com José. E José, em nenhum momento a Bíblia vai falar que ele murmurava, que ele reclamava. A Bíblia simplesmente vai contar que lá no cárcere, ele passou também a ser usado por Deus, como instrumento de Deus mesmo, para revelar os sonhos daqueles que estavam ali presos. Ele, lá na prisão, como eu li aqui no começo, né, eu li os versículos 22 e 23 do capítulo 39, que vai justamente relatar a condição de José lá dentro do cárcere, que ele já tinha ganhado a confiança, já estava sendo responsável por tudo ali, e o Senhor estava prosperando ele. Então, nesse momento, a gente vê que, em meio àquela crise, o Senhor também estava agindo na vida de José, e José estava prosperando, mesmo em meio a todas aquelas tribulações que estavam sobre a vida dele. E lá no cárcere, José interpretou os sonhos daqueles que estavam ali com ele preso, e mais na frente, alguns anos depois, 2 anos depois, 2 anos e pouco depois, ele foi lembrado por um daqueles homens lá dentro do palácio, e foi quando o faraó mandou chamá-lo, e ele saiu da prisão para o palácio. E aí começa uma história linda, onde o Senhor vai promover uma mudança tremenda na vida daquele homem, que foi escravo, que foi presidiário, um homem que passou por inúmeras dificuldades, mas que o Senhor estava lapidando, moldando o caráter dele a cada uma daquelas crises. E ele chega no palácio e ele vai ser usado novamente por Deus, porque ele já tinha a condição, ele já tinha naquele momento o preparo para ser líder e para ajudar outros a vencer as suas crises. Vejam que ele passou por inúmeras crises e em todas elas foi moldado, em todas elas foi tratado pelo Senhor, para que ele pudesse chegar a um lugar alto, a um lugar de destaque,
para que agora não fosse só mais na vida dele, mas fosse através da vida dele que as coisas pudessem acontecer, que as coisas pudessem começar a mudar. Então, o Senhor falava ao meu coração sobre essa história, porque essa história vem nos ensinar, meus irmãos. Nesse momento que a gente vive, nesse momento que a gente vive de crise, né? Muita gente tem se desesperado, muita gente tem recuado, tem desistido. E essas pessoas, muitas vezes, dão um passo para trás, esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já fez em suas vidas, esquecendo de todo o trabalhar que Deus já fez, né? E o Senhor nos chama, nessa noite, a lembrar que as crises não são para pôr um ponto final. As crises, muitas vezes, são permissão de Deus, sim, mas são justamente para que a gente possa avançar. As crises, muitas vezes, vêm para nos tratar, para nos moldar, para nos preparar para algo maior e para algo melhor, que o Senhor ainda vai nos entregar. Mas para que Ele venha nos entregar, é preciso que a gente esteja pronto, é preciso que nós estejamos preparados, porque se José tivesse chegado no palácio, logo depois, né, que ele chegou na casa de Potifar como escravo, imagine que de escravo ele fosse direto para o palácio. Talvez ele não tivesse ainda a moldura, o tratamento suficiente para suportar, ou mesmo para poder gerir tudo aquilo que ia ser colocado diante dele. Ele virou um governador, ele virou um grande líder. E ele precisaria de conhecimento, ele precisaria de experiência de vida, né? Ele, salvo engano, ele saiu de casa, foi vendido pelos irmãos quando já tinha 17 anos, mas quando ele chegou no palácio, ele já tinha 30 anos. Então, não foi da noite para o dia. Foram crises sucessivas durante muitos anos. Às vezes, a gente se angustia porque está passando por uma crise no casamento, na família, no trabalho. Às vezes, a gente está passando por um desemprego. Às vezes, a gente está passando por uma luta e a gente se angustia. Meu Deus, já tem 6 meses, já tem 1 ano. Lembrem que o controle do tempo pertence ao Senhor. E se Ele está permitindo, é porque ainda falta algo que Ele vai tratar, que Ele vai mudar, que Ele vai fazer. É preciso que a gente busque a Ele para que a gente venha entender por que estamos passando, por que ainda precisamos estar passando por aquilo. Então, o Senhor falava ao meu coração sobre essa questão de José, para que a gente pudesse refletir sobre isso. José foi escravo, foi vendido, foi humilhado, né, ficou longe dos seus familiares, já não tinha mãe, agora ficou longe também do pai que ele amava e que lhe amava, né? Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Mas, apesar de todo aquele sofrimento, ele estava ligado com Deus. E Deus pôde torná-lo um instrumento dele no Egito. Então, isso nos faz lembrar como Deus tem tudo sob seu controle. Nada é por acaso. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E como diz a palavra, que está lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, mesmo acontecendo todos aqueles males, que eu digo aspas, por quê? Porque, na verdade, era necessário para que José amadurecesse e se tornasse o homem que ele se tornou, né? Então, todas as coisas cooperaram para o bem daquele homem. Todas as coisas cooperaram para o fim que Deus tinha para ele, para o destino que Deus tinha para ele. Então, irmãos, nós estamos numa crise socioeconômica no país, no mundo, mas nós não podemos esquecer das promessas de Deus para nós. Não podemos esquecer e não podemos deixar de trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, como a palavra dele diz, né? Então, nós devemos orar mais, nós devemos louvar mais, nós devemos nos alegrar na presença do Senhor, porque isso vai trazer a paz que nós precisamos. Muitas vezes o que a gente precisa é dessa paz, da paz que vem dele. A palavra diz que a paz que vem dele excede todo o entendimento, e é verdade. Muitas vezes, em meio a uma tribulação, em meio a uma situação difícil que a gente está vivendo, isso eu falo porque já aconteceu comigo, de me prostrar diante do Senhor, de dobrar os meus joelhos e dizer assim: Senhor, eu só vou levantar daqui quando isso passar. E realmente eu me levantei e já tinha passado. Então, assim, na verdade, muitas vezes a gente precisa se prostrar diante do Senhor. E às vezes não é uma vez, às vezes são 2, 3, 1 ano, 2 anos, 10 anos, que seja, a gente só não pode desistir, porque desistir é para sempre. Desistir é para sempre. Mas tentar, a gente vai tentar e vai conseguir. A gente vai conseguir vencer. Mas se desistir, não. Desistiu, acabou. Então, nós não podemos desistir. Devemos, né, perseverar
na nossa fé, trazendo à memória aquilo que vai trazer a esperança de que o Senhor vai realizar, de que o Senhor vai fazer. Então, a gente precisa olhar diante das adversidades, diante das crises. Nós temos que aprender a olhar com os olhos da fé. Nós temos que aprender a olhar além das nossas limitações. É uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, que o Senhor me ajude a olhar pelos olhos da fé. Deixar de olhar tanto pelo olhar humano e passar a olhar com os olhos do Senhor, com a visão do Senhor, porque para o Senhor tudo é possível. Então, se eu olho com o meu olhar humano, é limitado. Então, eu vou ver obstáculos, eu vou ver dificuldades que muitas vezes para mim é intransponível, mas para o Senhor não é. Então, nós temos que aprender a olhar pelos olhos da fé, para que Ele nos dê ânimo, nos dê força, para que a gente possa caminhar e alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós lá na frente. Amém? Então, Cristo também nos diz que Ele venceu, e se Ele venceu, nós também vamos vencer com Ele. Né? Então, é por isso que é importante a gente estar relembrando essas histórias como a de José, a gente está meditando nelas, porque através dela o Senhor vai nos ensinar. Né? O Senhor vai colocar em nós mais fé, e o Senhor vai nos ajudar também a passar por essas adversidades. E assim como Ele venceu o mundo, Ele disse que a gente enfrentaria aflições, mas nós também venceríamos. Basta que a gente esteja com Ele. Porque Ele diz o quê? Que sem Ele, nada podemos fazer. Então, se nós não podemos fazer nada sem Ele, com Ele, nós podemos todas as coisas. Então, basta que estejamos ligados nele para que o Senhor possa nos ajudar a atravessar toda e qualquer dificuldade. Amém? Então, irmãos, nessa história, o Senhor tem muita coisa a nos ensinar. Né? Mas eu vou me ater a algumas coisas que o Senhor falava no meu coração, e eu já me encaminho para o final, mas são coisas que o Senhor falava que me chamou muita atenção e eu acho que é pertinente a gente estar lembrando aqui. Eu sempre faço minhas anotações, porque eu fico com medo de esquecer alguma coisa. E a primeira coisa que o Senhor trazia ao meu coração era justamente a questão da fidelidade que José demonstrou em meio às crises. Em meio a essas dificuldades, desde casa, onde ele convivia com a rejeição dos seus próprios irmãos, onde ele depois se tornou um escravo, a gente sabe a condição de escravo como é, né? A escassez que ele deve ter vivido, talvez maus tratos, a Bíblia não fala, mas a gente conhece a história e sabe como eram as condições dos escravos. Então, José passou por isso. Depois passou a ser presidiário mesmo, inocente. Então, assim, ele passou por essas adversidades, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele não se contaminou, ele não se corrompeu. Então, ele permaneceu íntegro, mesmo quando ele chegou a uma nação pagã. O Egito era uma nação pagã. O Egito, eu não sei bem, mas eu acho que era politeísta, né, apóstolo? Politeísta. Então vejam só, ele foi parar numa nação politeísta, e era uma nação corrompida, mas ele não se corrompeu. Ele estava ali, mas ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Né? Ele não se corrompeu. E aí, por isso também ele conseguiu fugir da tentação, por isso ele resistiu. Né? Porque ele tinha um coração íntegro, um coração voltado para o Senhor. E ele mostra, né, em meio a esse exemplo da vida dele, nos mostra que nós não podemos perder de vista o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Porque sem Ele, muitas vezes nós vamos titubear, sim. Então, nós precisamos estar ligados nele e precisamos estar, como eu disse antes, né? Nós precisamos estar conectados nele, porque com Ele nós podemos. Não é pela força do nosso braço que nós vamos vencer nenhuma crise, nenhum problema dentro da nossa casa, nenhum problema dentro do nosso trabalho, nenhuma escassez em nossa vida vai ser vencida pela força do nosso braço. É com o Senhor, é por Ele, é com Ele e para Ele que nós vamos vencer e que a situação vai ser mudada. E se tivermos ligados nele, ligados na videira, aí sim não vai ter crise nenhuma que possa nos vencer. E nós vamos ser como aquela palmeira que fala lá no Salmo 92, né? Eu gosto muito daquele exemplo, porque lendo uma vez sobre essas palmeiras do deserto, eu li que algumas delas têm uma elasticidade muito grande e vem a tempestade, vem os grandes ventos, né? Ventos que passam de 150 km por hora, ventos muito fortes. E elas têm uma elasticidade tão grande que elas se flexionam a tal ponto que elas chegam quase ao chão. Mas depois que o vento passa, elas se erguem novamente, elas não se quebram.
elas não são arrancadas pela força do vento. E por que elas não são arrancadas? Porque elas têm raízes profundas. As raízes, ela busca o alimento dela em profundidade. As raízes dela crescem a tal ponto que muitas delas chegam até as rochas e se entrelaçam nas rochas que estão lá subterrâneas. Então, isso mostra para a gente que essas raízes que elas têm é que as mantém de pé diante das crises, diante das tempestades da vida. Então, é um exemplo que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano. Quanto mais estivermos firmados, quanto mais houver raízes profundas em nós, profundas na palavra, no conhecimento do Senhor, intimidade com o Senhor, quanto mais tivermos essa profundidade, mais estaremos fortalecidos. E nenhuma crise, nenhuma situação adversa vai poder nos abalar e vai poder nos arrancar da presença do Senhor, ou vai poder fazer grandes estragos na nossa vida. Assim como a palmeira, a gente também vai ser assim com a gente. Muitas vezes vai ser preciso ir até o chão, sim, mas a gente vai se levantar mais forte e vai continuar, né? Como elas também. Pode até perder uma folha ou outra, um fruto ou outro, mas, na verdade, a gente vai continuar ali, firme, em pé, porque a gente tem raiz. E é isso que a história de José nos ensina, que a gente precisa dessa fidelidade. Para ter essa fidelidade, a gente tem que estar cada vez mais junto ali com o Senhor, próximo dele, né? Procurando mais e mais intimidade com ele, procurando estreitar o nosso relacionamento com ele, para que quando vier a adversidade, a gente não seja abatido. A gente tenha nele a força que a gente precisa para superar. Amém? Outra coisa que o Senhor colocava no meu coração sobre a história de José é a questão da paciência que ele tinha, que ele demonstra, né, durante toda a sua vida. E eu destaquei aqui 2 textos que eu gosto muito, que é rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Hebreus 10, versículo 36, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E o outro, eu marquei aqui também para não demorar, é lá em Romanos 5, do 3 ao 5, que diz assim: nos gloriamos nas tribulações, eu estou lendo da metade do 3, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa palavra é tremenda. Vejam que ela vai falar exatamente esse caminho aí, né? A tribulação produz em nós a paciência, e a paciência vai produzir em nós experiência, e a experiência, a esperança. É justamente o que aconteceu com José, né? Apesar de todas as adversidades que ele passou, ele foi paciente e ele conseguiu, né, demonstrar que, na verdade, ele alcançou a promessa. Ele não murmurou, ele não ficou reclamando de Deus, não ficou blasfemando contra os seus irmãos. Ele agiu dentro das situações ali que ele estava, né? Procurou fazer o melhor, fez o melhor, e por isso Deus o colocou no lugar que o colocou. Então, ele mostra para a gente algo que está muito na moda hoje em dia, que é a resiliência, né? Esse termo, eu creio que todos aqui já devem ter ouvido esse termo. Resiliência é essa capacidade que nós devemos ter. Na verdade, todos nós devemos ter essa capacidade de superarmos as dificuldades, os obstáculos que vierem e nos reconstruirmos, digamos assim, né? Apesar da dificuldade, a gente vai estar de pé. Então, isso é ser resiliente. E José, ele vai nos mostrar isso. Ele vai mostrar que ele teve essa paciência, que ele, através dessa paciência, ele adquiriu experiência e ele foi usado por Deus depois porque ele estava pronto. Ele aproveitou cada oportunidade para crescer como homem de Deus que ele se tornou. Então, uma outra coisa que o Senhor falava no meu coração é sobre a questão do perdão, que é uma coisa também muito tocante na história de José. Nos capítulos finais do livro de Gênesis, quando ele se encontra com seus irmãos, os irmãos chegam a temer, né, dizendo que, acho que eles acharam que depois que o pai era morto, José se voltaria contra eles para se vingar. Mas ele vai dizer, no final, acho que é 19, deixa eu ver aqui.
Mas ele vai dizer o seguinte: não tem mais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim, ele consolou e falou ao coração deles. Então, a questão do perdão, ela é bem forte aí na história de José, porque mesmo ele tendo passado por tantos problemas, tantas agruras, por conta dos próprios irmãos, né, ele, quando teve a oportunidade de se vingar, ele não o fez. Por quê? Porque ele estava firmado no Senhor e ele sabia que não lhe competia fazer tal coisa. Tanto é que ele chega a dizer, estou eu em lugar de Deus? Então, ele sabia qual era o lugar dele. E que o lugar dele não era, né, de exercer nenhum tipo de vingança sobre os irmãos. Né? Então, essa questão do perdão também é muito tocante nessa história. E ela nos ensina justamente a necessidade de nós, cristãos, e vocês que estão recebendo essa palavra, que ainda não o são, a necessidade da gente aprender a amar e a perdoar. José, apesar das dificuldades todas que ele passou, ele demonstra, no final dessa história, da sua vida, que ele aprendeu a amar. Apesar dos irmãos terem traído, terem feito o que fizeram com ele superou aquilo, ele acolheu os irmãos e, inclusive, os sustentou, né? Quando eles chegaram lá no Egito. Então, José, ele mostra que aprendeu a amar. E é impossível você aprender a amar e também não aprender a perdoar, porque o amor e o perdão caminham juntos. Se você não perdoa, você não ama. E o inverso também é verdadeiro. Amor e perdão devem caminhar juntos. Caminham juntos, na verdade. Né? E ele demonstra que aprendeu a amar e, por isso, ele também podia perdoar. E uma outra coisa que o Senhor falou no meu coração é sobre a questão da disponibilidade. Porque vejam que José, ele era disponível ao Senhor. Então, a gente vem aqui para a igreja, a gente recebe a palavra, a gente aprende do Senhor e muitas vezes a gente não leva isso adiante, a gente não compartilha daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente já tem recebido. Né? Mas José, ele vai ser usado por Deus dentro do cárcere para interpretar sonhos segundo o que o Senhor falava para ele. Então, ele era um instrumento de Deus dentro da prisão. Né? Ele era um instrumento de Deus com a própria vida dele, né? Dando bons exemplos como servo do Senhor. Então, a gente vê a disponibilidade dele para ser um instrumento do Senhor. E assim ele foi novamente quando chegou no palácio. Ele foi usado para socorrer, né, a sabedoria que Deus deu para ele, as habilidades que Deus deu para ele, foram usadas para socorrer aquela nação que iria passar como passou, né, por uma grande crise. E ele foi um instrumento de Deus para que aquela crise fosse superada. Então, essa história mostra para a gente que Deus faz em nós para depois fazer através de nós. Não é que eu vou receber e vou guardar tudo. Na verdade, o Senhor quer fazer em mim para que eu possa alcançar outros. Quer fazer em você para que você também alcance outros. Né? Hoje eu vi um vídeo que mandaram no grupo que eu participo, que era um rapaz aqui em Salvador, uma pessoa que tirou a própria vida, né? Se suicidou. Então, assim, eu não gosto de compartilhar. Infelizmente, eu abri o vídeo e desavisadamente, né? Não tinha comentários, enfim, eu acho que foi uma das primeiras a abrir. Quando eu abri, eu vi que era isso, enfim, interrompi o vídeo, mas o final eu sei que era isso. Porém, me chamou a atenção. Gente, em meio a essa crise, muitos casos de suicídio têm acontecido. Muita gente está realmente abalada, muita gente não está suportando a questão das dificuldades financeiras, muita gente está abalada no emocional, porque está lidando com situações muito mais gravosas dentro de casa, com essa coisa de estar todo mundo mais junto, enfim, tantas coisas que estão acontecendo. Não que não acontecessem antes, né? Mas eu acho que agora potencializou mais. Então, nós que temos conhecimento da palavra, que sabemos que é chegado o fim dos dias, que Jesus está às portas e que isso vai continuar acontecendo e vai acontecer ainda mais, nós temos que nos disponibilizar para ser instrumentos do Senhor, porque a paz que excede todo entendimento, nós temos recebido. Né? O que faz diferença entre nós e os que estão no mundo é só essa, a diferença é só essa, nós temos a Jesus, e Jesus é a nossa paz, é Jesus que traz a nossa tranquilidade, é Jesus que nos ajuda a superar os obstáculos e as dificuldades. Não há outra diferença. Sem Jesus, nós somos iguais
aos que estão lá fora. Nós temos as mesmas fraquezas. Então, é nele que está a nossa força. E nós temos que nos disponibilizar para ser usados pelo Senhor. Quantos agora, nessa hora aí fora, podem não estar pensando em tirar a sua própria vida? Quantos outros estão aí desesperados porque estão numa situação prestes a se divorciar, prestes a fazer uma loucura no trabalho, enfim, tantas situações. E nós que temos ao Senhor, que conhecemos a palavra do Senhor, temos que nos disponibilizarmos para que Ele possa nos usar. Então, Ele vai nos usar em várias situações. Você pode ser instrumento do Senhor no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, né, numa fila, na rua, enfim. Agora não está tendo muito, porque está sendo proibidas as aglomerações, mas mesmo assim, a gente tem a oportunidade de estar levando o conhecimento do Senhor. A gente tem a oportunidade de estar partilhando mais sobre Jesus, que é a nossa paz, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, e que quer ser alimento, paz e sustento para todos. Então, se a gente tem, né, essa felicidade de conhecer ao Senhor, vamos fazer como José, vamos nos disponibilizar para que Ele possa nos usar e para que a gente possa ser bênção por aí. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço ao Senhor que essa palavra não volte vazia, porque eu creio que não volta, né? Porque a palavra mesmo diz isso. Mas que essa palavra frutifique no coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, e que haja transformação em cada um de nós, segundo o querer do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. É verdade, é isso aí. Nós vimos aqui hoje culto da família. E nós vimos aqui a nossa irmã Paula, ela ministrando sobre um jovem que aprendeu na sua família como honrar a Deus. Quando nós aprendemos e ensinamos aos nossos a temer a Deus, a honrar ao Senhor, eles vão aprender também a viver com as dificuldades, com as crises. Que é isso, queridos, porque toda crise sempre vai vir na vida. Nós estamos aqui nessa terra. E nós temos que saber ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, o temor ao Senhor, a guardar a palavra, a ensinar a eles crescerem diante de Deus, para que quando venha uma dificuldade, eles saibam em quem se assegurar. Esse homem, José, né, ele aprendeu que a crise não era motivo de paralisar a vida dele, muito contrário. Ele cria num Deus, queria vir com a vitória na vida. E assim somos nós, viu, irmãos? Você que está na sua casa, não se desespere se estiver passando por qualquer situação, qualquer crise. Saiba que diante de muitas crises que nós vimos, veio grandes avivamentos. E é assim que vai acontecer na nossa vida. Jesus vai vir sobre essa situação, trazendo vitória. Basta você confiar, descansar no Senhor e guardar a palavra e ensinar os seus filhos, ensinar os seus, que quando vier a dificuldade, quando vier a situação, ele vai entrar e ele vai sair, como foi o nosso irmão José. Amém? Vamos orar. Vamos orar pela nossa família, né? Tem um visitante conosco aqui, né, meu irmão? Seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Vamos orar pela nossa família. Vamos pedir ao Senhor para que visite eles neste momento, que guarde a nossa casa, que guarde esse patrimônio tão lindo, tão abençoado, né, queridos?
Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direção, que possamos, queridos, estarmos fortes. O que eu quero dizer a você, que seja fortalecido no Senhor, seja corajoso. As dificuldades vão vir, mas você vai também sair, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te louvamos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por essa palavra em que nos edifica. Fala para nós cada vez mais, principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo. Existem pessoas, Pai, neste momento, que estão descontroladas, pessoas que as suas emoções têm sido dominadas de forma que não sabe o que fazer, como agir. Meu Deus, tenha misericórdia. Jesus, nós queremos orar pela família. Existem famílias nesse momento, pai de família, que está desesperado porque está desempregado. Senhor, existe mãe que não sabe o que fazer, está vendo o filho numa condição, o casamento dissolvendo e não sabe o que fazer. Eles estão vivendo uma crise, mas nós vimos através desta palavra, Senhor, que o Senhor vai nos dar vitória, que a crise não é o fim, ela é o início de coisas que nós iremos aprender contigo, que nós teremos experiências para podermos ajudar a outros. Senhor, eu oro neste momento por essa família que se encontra nesta situação. Meu Pai, entra com providência agora, meu Pai, acalma este coração. Eu creio que o Senhor virá com a provisão. Eu creio que o Senhor virá, meu Pai, sobre esta vida, trazendo a paz. Meu Deus, nós oramos por nossa casa, nós oramos pela nossa descendência, nós oramos, Senhor, pelos casamentos. Nós te pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre cada lar. Meu Deus, vai repreendendo neste momento toda a atuação do inimigo, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, toda separação, divórcio, em nome de Jesus, seja neutralizado agora. Senhor, entra neste momento, neste lar, Senhor. Oh Jesus, entra com a provisão. Amém. Graça e paz, queridos. Não esquecendo que domingo, na nossa celebração aqui, nós estaremos fazendo o nosso culto missionário, em prol da obra missionária. O Senhor nos concedeu o privilégio de poder estar participando da obra com o pastor Márcio, ali em Moçambique, também com o pastor Jeová, lá na Venezuela, nesse mês que passou, né? A generosidade dessa igreja em contribuir, enviando oferta para esses amados que estão ali fazendo a obra do Senhor, enfrentando as dificuldades, as lutas. E eu creio que esse mês agora de abril também não será diferente. O Senhor irá mover nos corações. Então, domingo nós estaremos aqui à noite, nós vamos ver aí essa questão aí dessas medidas, né? Esses homens aí que estão investidos de autoridade e estão se achando o suprassumo das coisas, né? E criando essas coisinhas aí para dificultar. Mas maior é aquele que está conosco. Amém, querido? Então, nós comunicamos no grupo o horário que nós vamos estar iniciando a nossa celebração no domingo. Amém? Irmão Santana, seja bem-vindo, viu, Santana? Amém?
Vamos estar orando pela vida do irmão Santana, pela família dele, orando pela vida, pelos negócios de Santana, né? Que ele está enfrentando essa luta aí com esse lockdown ali, que tem criado muita dificuldade para os comerciantes, para os empresários, né? Estão tendo que passar essa tempestade. Meu irmão, seja como José, viu? Que o Senhor baseado nessa palavra, que Ele te dê graça para que nessas tribulações aí você cresça, você prospere, viu? Amém, queridos? Continue confiando nele. Amém? Que o Eterno seja gracioso conosco e nos abençoe. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós ele levante o seu rosto e que ele nos dê a paz. Que o amor do Eterno, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco. E todos digam amém. Só um minuto.